Olá, bruxas e bruxos de toda a galáxia, de todo o universo. Aqui é Kali, esse é o canal Escola das Bruxas e esse é o projeto Diário Encantado, onde todo dia eu trago os insights que vêm me ocorrendo ao longo do dia, acontecimentos sob a luz da astrologia tradicional, do sincronário da paz, para que a gente cultive o hábito de olhar para os nossos dias como um delicioso aprendizado e também lembrando que a magia é a nossa verdadeira realidade. E hoje é dia 12 de novembro de 2021 e felizmente hoje fui atravessada por um daqueles acontecimentos que fazem a gente ter esperança na vida e fazem a gente entender que existem consciências coletivas sendo despertadas e que estão sendo manifestadas na matéria ao mesmo tempo. Então, isso me deixa tranquila sabendo que o trabalho pessoal que eu estou fazendo e o trabalho pessoal que muitas outras pessoas estão fazendo estão se concretizando de alguma forma em matéria. E essa matéria, especificamente que eu estou falando hoje, eu estou falando de arte, que é esse portal que a gente tem entre um plano mais divino e um plano mais terreno, né? Falando assim de uma maneira bem grosseira, mas a arte sempre foi um caminho de expressão de poieses que vem do fazer no grego, de fazer na matéria aquilo que a gente sente no espírito. E é por isso que a arte foi tão sagrada e por isso que também foi tão marginalizada. Eu já falei disso e venho falando disso em alguns vídeos, que todos somos artistas, né? Eu falei disso no dia do selo da estrela, que é um selo de arte. Todos somos artistas e fomos reprimidos em nossa expressão artística para que a gente não tenha essa ponte entre o divino e o terreno. Porque ao cortar essa ponte, a gente está cortando o nosso poder pessoal também. Então é um projeto político de desempoderamento, cortar o nosso poder pessoal, ao fazer a gente acreditar que não somos todos artistas. Dito isso, vou falar um pouco sobre o Kim de hoje, que é o Kim do Caminhante do Céu Galáctico Vermelho, o Kim 73. O tom galáctico vem falar de integridade, de trazer integridade para a nossa vida, integridade com tudo que acontece a todos os níveis, né? O nível planetário, o nível galáctico, o nível coletivo, o nível pessoal. E isso tem muito a ver com aquilo que me atravessou hoje. Crescente em peixes, ela está crescendo nas nossas emoções dentro da alunação de Escorpião. Então a gente tem aí, dentro de uma alunação que já está no elemento água, a Lua agora está no signo de água, que é peixes, um signo de água mutável, que vem lembrar o que a gente precisa transformar para poder crescer. A Lua crescente sempre fala de alguma coisa que está crescendo nos nossos projetos e o signo onde ela se encontra sempre fala quais são os temas que estão sendo trabalhados. E assim, a Lua em peixes para mim, né? E aí é uma coisa que eu recomendo que você investigue na sua vida pessoal. Eu investigo isso na minha mandala lunar, é uma coisa que eu quero ensinar nos próximos cursos que forem lançados, como é que eu tenho feito essa investigação dentro da mandala lunar, como você reage a cada lua. Isso é uma investigação que só você pode fazer. Eu sei que que tenho lua em Escorpião, que também está em água, eu reajo assim, eu sei quando a lua está em peixes, assim, porque parece que eu sou invadida mesmo por uma torrente de emoções, né? E a influência da lua, ela não é uma coisa que acontece só nas mulheres, ela acontece em todos os seres que possuem água em seus corpos. E aí, quando a lua está num signo de elemento água, essa influência fica ainda mais evidente. Então, a gente está num dia assim que as águas rolam mesmo, e deixa rolar, deixa fluir, né? A gente teve dias de muito trabalho intenso, muito trabalho pessoal intenso, com esse selo do Encantador de Mundos aí, regendo essa onda encantada, né? Então, muita gente está se transformando e tem gente que ainda não está se sentindo pronto para dar esse passo de morrer, né? Então, eu vi muita gente tendo burnout, vi muita gente tendo pico de depressão, pico de ansiedade, muitos clientes, muitos amigos me escrevendo para comentar isso. Eu mesma tive dias muito agitados, eu tive que recorrer às minhas ferramentas mesmo da meditação, do yoga, para poder me centrar, para poder entender que esse estresse é só uma ilusão, né, da frequência artificial, que não existe menor motivo para eu me preocupar. Isso aqui é uma viagem planetária para ser bom, é para ser um aprendizado. Então, assim, não ficar entrando nessas neuras de preocupação.
E aí eu tô dando essa volta toda, né, que é bem lua em peixes, assim, eu sinto que meu raciocínio fica um pouco mais lento também quando a lua tá em peixes, para dizer que fui atravessada durante essa tarde pela música nova do Thiago York, Masculinidade. É uma coisa assim tão bonita que eu nem sei como descrever. Só você vendo mesmo, se você ainda não viu, e eu acho que ainda vou rever isso tantas e tantas vezes. Não só por ser bonita no sentido artístico, mas aquilo que ela representa enquanto manifestação na matéria de uma coisa que já está vibrando na nossa consciência coletiva nos últimos 10 anos, desde que o feminismo, a terceira onda do feminismo, né? E principalmente nos últimos 10 anos, onde o feminismo tem sido cada vez mais popular, né, tem chegado a camadas que não chegava antes, né? O feminismo surgiu como um movimento urbano, mas também como um movimento um pouco elitista, né? Eu tô falando da tia que vende pão na esquina, de todas as temáticas que vêm sido trazidas à tona por conta de séries e por conta de outros veículos de massa que têm trazido essa questão, né? Porque não dá mais para segurar. E eu vejo assim que os homens estão acumulando nesses últimos 10 anos todas as suas frustrações em não conseguir lidar com essas mulheres, né, com esse discurso feminista, em não saber como se posicionar, não saber o que dizer, não saber o que falar, se sentir excluído, se sentir julgado, se sentir diminuído, ou ficar com raiva, né, e agir de forma abusiva, agressiva, devolver o seu medo através da expressão da raiva. E parece que isso foi se acumulando e alguns homens começaram a despertar do tipo, mano, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? E aí começaram a surgir círculos de homens, começaram a surgir algumas movimentações. Claro que essas manifestações já existiam antes, mas eu tô falando aqui de consciências coletivas, né? De movimentos que acontecem de forma, assim, exponencial, de uma forma que a gente pode mensurar e ver que já tá pipocando. É aquela história dos 100 macacos, né? Uma coisa que já conseguiu ultrapassar aquele limite ali de poucas pessoas fazendo e a coisa vai vibracionalmente se espalhando por todos os lugares. Então, isso já tem acontecido em relação aos movimentos das masculinidades. Já tem alguns anos, pelo menos, que eu estou acompanhando isso. Tem um documentário chamado Silêncio dos Homens, que é um documentário muito bom que fala sobre essa questão das masculinidades e é um mapeamento dos círculos de homens no Brasil, uma pesquisa feita com mais de 100 mil homens, muito bonita, encabeçada pelo site Papo de Homem. É uma coisa que eu recomendo muito também. Mas essa música do Thiago York, ela vem realmente assim simbolizar todos esses sentimentos que atravessam esse masculino que está se dando conta da prisão que é esse engendramento do machismo também, né? Se dando conta de que eles também não querem mais ocupar esse papel, né? Por mais que ele traga privilégios sociais e culturais e financeiros e poderia aqui ficar horas falando dos privilégios que essa cultura patriarcal traz, né, para aqueles que são designados como homens no momento do nascimento, mas eles também estão cansados, eles estão exaustos. E a coreografia da música, tudo, resume muito para mim o que é o selo do Caminhante do Céu Vermelho, especialmente com o tom galáctico, que faz o Kim 73. Porque o Caminhante do Céu, ele é o selo que transforma esse caminho do céu para a terra. Então é como se ele tivesse pego no inconsciente coletivo todas as frustrações, todos os medos, é como se ele estivesse falando ali, sendo porta-voz de uma dor de muitos outros homens. E isso me deixou muito emocionada. Achei de uma sensibilidade, de uma empatia, de uma exposição também, né? Que ele, com a fama que ele já tem, com a repercussão que ele já tem, usar essa fama para fazer esse trabalho que ele fez, delicadíssimo, né? Em arranjo, em letra, em melodia, no videoclipe, em ritual, porque foi uma performance também, cortaram o cabelo para fazer isso, assim. Eu tenho vontade de enviar para vários amigos já, ainda não fiz isso. Vim gravar esse vídeo primeiro, vou postá-lo já hoje porque sinto que é urgente falar sobre isso no dia de hoje. E ancorei uma frase hoje que é: me liberto da masculinidade para assumir minha vulnerabilidade. E aí eu não estou falando só dos homens,
né? Mas nós mulheres e nós seres queers e seres não binários, todos os seres, né, que não são os homens, né, os não homens, né, tudo aquilo que não é homem, a gente também precisa se libertar dessa masculinidade. A gente também precisa soltar essa expectativa de que um homem, ou enfim, qualquer ser designado como homem ao nascer, corresponda às nossas expectativas de virilidade e de masculinidade. Porque, inevitavelmente, assim como não existe homem que não seja machista, não existe nenhum outro ser também que não tenha expectativas sobre uma virilidade e uma masculinidade do homem. Então, eu me sinto cada vez mais nesse papel interno de soltar qualquer expectativa que eu tenha em relação a qualquer ser que seja e entender que somos, sim, essas polaridades numa pessoa só, entendendo que eu posso também desenvolver o meu masculino saudável e que quanto mais eu desenvolvo o meu masculino saudável, por polaridade, o meu feminino também se cura, né? Isso é outra coisa que eu venho falando muito, assim, nas minhas rodas de mulheres e para as minhas clientes, que às vezes a gente fica muito focada no sagrado feminino, nesse trabalho, assim, dos arquétipos e até na relação com a mãe. Falo por mim mesma, né, que trabalhei minha relação com a minha mãe já há 11 anos na terapia e na constelação familiar e no Theta Healing. E esse ano, pela primeira vez, eu falei do meu pai na constelação familiar e na terapia. E eu fiquei me perguntando quanto eu também estou ignorando e desprezando esse masculino que eu sinto que me despreza. Então, uma questão também da gente não se focar num lado só, porque tudo é dual, né? O mundo é polarizado. E assim como eu fiquei muito emocionada com a música do Thiago York, eu tenho certeza que vão ter discursos criticando, seja por causa do recorte, seja por causa do que for, sabe? E eu acho que tudo é bem-vindo, sabe? Mas eu tô assim de um lugar sem julgamento, entendendo não se eu gosto ou não gosto, mas entendendo o simbolismo que isso tem no dia de hoje para tudo que a gente está vivendo. E acho muito pertinente que isso aconteça dentro dessa alunação de Escorpião, dentro da onda encantada do Enlaçador de Mundos e prestes aos eclipses que a gente vai viver, porque a gente vai entrar agora na temporada de eclipses, já no eixo de Touro com Escorpião. E uma temporada de eclipse sempre fala de muita coisa, de saltos quânticos que a gente precisa dar. Né? É uma coisa que já está prevista, né? Os eclipses acontecem todo ano, não é nenhum acontecimento assim fora do comum, mas é como se todo ano tivessem certos portais que dizem, ó, vamos dar uma acelerada, sabe? Assim como ontem, né, o dia 11/11 para mim é um portal de aceleramento também, um portal onde tem muita informação que fica disponível. Isso existe dentro da estrutura do Sincronário da Paz também, os dias que funcionam como portais e aí as informações estão mais disponíveis. Mas o dia de hoje para mim também funcionou como um portal, porque ao acessar essa obra de arte, eu pude entender o quanto essa consciência coletiva dessas masculinidades já está se desenvolvendo e me senti abençoada e feliz por estar fazendo parte disso, desse movimento, e com vontade de estar mais perto, né, de acompanhar esse movimento, assim como eu acompanho os movimentos feministas e tudo mais, de entender que a gente está numa balança, se reequilibrando em algumas coisas, e eu estava pensando nisso ontem, já estava para compartilhar isso. Algumas coisas são inevitavelmente desiguais. E aí a gente precisa entender se existem homens disponíveis a olhar para essas desigualdades. Por exemplo, o trabalho emocional de cuidado que nós como mulheres aprendemos a fazer desde que nascemos, um homem ele precisa se deseducar daquilo que ele foi ensinado e se reeducar numa outra linguagem que muitas vezes ele não conhece, ele é completamente analfabeto. Então, a gente também, como mulher, precisa olhar para isso, olhar para essas desigualdades para que a gente não crie falsas ilusões e falsas expectativas em relação a um parceiro, por exemplo, principalmente para mulheres que se relacionam com homens. Mas eu não estou falando aqui de contexto romântico e amoroso, eu estou falando no geral, porque não importa se eu sou lésbica, eu vou tendo que continuar me relacionando com homens no meu dia a dia, né? Eu posso até diminuir a interação, mas faz parte do nosso mundo e acho que sair completamente disso
é de alguma forma uma alienação, né, dentro de um contexto geral, porque para mim faz parte desse aprendizado, né? Se estamos aqui encarnados e se tem mais ou menos metade homem, metade mulher no mundo, eu também vou ter que aprender o que eu posso aprender com essas pessoas que foram designadas como homens e tiveram uma educação completamente diferente da minha. Então, muitas das linguagens que são aprendidas por nós não foram aprendidas por quem, né, nasceu como homem, né, nasceu sendo educado como homem. Então, resta, eu acho que não ter paciência no sentido de passar pano, mas entender se as pessoas com quem você está escolhendo se relacionar, seja a nível profissional, seja a nível amoroso, seja a nível de amizade, se essas pessoas estão dispostas a desaprender e se alfabetizar em novas linguagens. Porque assim como tem pessoas que não querem aprender novas línguas, tem homens que não estão dispostos a se alfabetizar nessas novas linguagens, porque é extremamente confortável não se alfabetizar nessas linguagens. É muito confortável. Então, tem muitos homens que não fizeram esse movimento. E aí cabe a nós, dentro daquilo que a gente pode escolher, porque muitas mulheres não podem escolher, né? Estão trabalhando com chefes abusivos, estão em relacionamentos abusivos que ainda não tem como sair, mas naqueles âmbitos que a gente pode escolher com quem a gente está se relacionando, a gente se certificar se essa pessoa tem essa abertura de desaprender velhos paradigmas para reaprender novos paradigmas, assim como eu estou fazendo. E eu acho que é mais do que meu direito, né, do trabalho interior que eu faço diariamente de lidar com pessoas que também estejam em processo de trabalho interior. E isso foi um processo longo para mim, deixar de sentir culpa por não querer me relacionar com certas pessoas. E hoje eu já sinto que eu tenho direito de fazer isso de forma empática, amorosa, sem sentir necessidade de humilhar ou menosprezar ninguém, mas entendendo que eu tenho o livre-arbítrio de escolher com quem eu me relaciono, né? Que é o tema do Kim de ontem, que é o tema do Humano Amarelo, o livre-arbítrio. Então, fazer essas escolhas é um direito divino, né? Fazer escolhas é um direito divino. E aí, voltando ao tema do Thiago York, ver esse videoclipe me reativou a consciência em mim de que sim, já tem uma galera fazendo essas escolhas e a gente tem que andar junto, aprender junto, caminhar junto, trocar. Trocar porque o diferente ensina, a diversidade é a lei da natureza e não a exceção. E eu tô feliz demais, tô muito emocionada também. E como eu falei, a Lua em Peixe me deixa emocionada. Verifica como você tá, porque em você pode ter uma atuação diferente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, me deem feedback de como vocês estão sentindo essa série. O formato está se construindo de forma orgânica, então o feedback de vocês é mais do que bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou um outro você em Lakesh e até o próximo vídeo.